pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, do Augusto Cury. Então, vem comigo. Então, pessoal, eu terminei de ler esse livro ontem, tá? Eu queria ler um livro mais rapidinho, mesmo eu não tendo terminado as minhas leituras passadas, porque eu queria ter essa sensação de terminar um livro. Esse livro ele tem 150 páginas e uma linguagem bem mais coloquial, mais fácil de ser lido, tá? Foi por isso que eu peguei ele para ler. E eu pensei que eu já tinha lido outros livros do Augusto Cury, então eu pensei que fosse no mesmo estilo dos outros livros. Livros com frases positivas, livros. Eu gosto de ler, eu li alguns outros livros do Augusto Cury e eu realmente gostei de ler, mas todos os outros livros que eu li foram livrinhos menores, com passagens, tipo livro de autoajuda mesmo. Esse livro aqui, ele não escreveu com o intuito de ser um livro de autoajuda, ele até coloca aqui, olha, eu vou ler pra vocês, na segunda página aqui do comecinho do livro, na página 14, ele escreve assim, ó: o livro não é, portanto, uma obra de autoajuda com soluções mágicas, mas uma obra de aplicação psicológica. Ensino aos meus alunos de mestrado e doutorado em psicologia, coaching em ciências da educação, muitas das teses, vamos prestar atenção nessa palavra, teses expostas aqui. Entretanto, procurei escrevê-las numa linguagem simples, usando muitos exemplos e metáforas para tornar o livro acessível, não apenas para os mais diversos profissionais, professores e pais, mas também para os jovens, porque eles são igualmente vítimas da SPA. A SPA que ele fala no vídeo seria a síndrome do pensamento acelerado, que é a síndrome que ele apresenta aqui nessa tese, tá? Por que eu quis reforçar a palavra tese? Porque isso aqui é uma tese dele, igual quando a gente faz mestrado ou doutorado e escreve uma tese. Então, isso aqui é uma tese, é como se fosse uma opinião dele, através da vivência dele na profissão, sobre o que seria o mal que está causando a ansiedade, depressão, estresse a tantas pessoas, tá? Uma tese não é uma lei, ok? Uma tese é simplesmente um estudo que você faz e você coloca a sua opinião depois que você conclui o seu estudo de uma forma formal. Você escreve uma tese, é a sua opinião formal sobre um estudo que você fez, né? Quando a gente está no mestrado, você termina o mestrado, faz uma tese, tipo, você escreve sobre um assunto e quais as conclusões que você tirou sobre aquele estudo daquele assunto que você fez. Então, aqui não tem muita base científica, tá? E eu tô começando falando sobre isso para vocês terem uma noção de como foi a minha experiência, porque como ele estava apresentando esse livro aqui como uma tese, não como um livro de autoajuda, é claro que na parte que ele fala não são soluções mágicas, nenhum autoajuda, nenhum livro de autoajuda tem uma solução mágica, tá? Nenhum livro de autoajuda, mesmo os que eu li dele, não te apresenta uma solução mágica. Ele simplesmente traz opiniões positivas ou frases positivas ou conselhos que você pode ou não seguir. Cabe a você seguir se você quiser ou não, tá? É para isso que serve um livro de autoajuda. Você pega aquela informação, vê as informações que você quer, que você acha que cabe, e usa aquelas que cabem pra você, e as que não cabem, tipo, você, entendeu? Deixa. Mas nesse caso, ele apresentou esse livro como uma tese. Mas o que eu senti durante... Essa foi a minha experiência, tá? Eu quero deixar bem claro que eu não sou psicóloga, eu não sou também especialista literária, eu sou simplesmente uma leitora que gosta de falar de livros, que gosta de influenciar pessoas a ler também, porque eu acho que a leitura é muito importante e a leitura enriquece a vida da gente. É por isso que eu gosto de falar sobre livros e que eu tô postando esses vídeos sobre livros, porque eu acho que é importante todo mundo ler e, de uma maneira geral, comparado com outros países, o brasileiro não lê tanto. Não é que o brasileiro não lê, nós lemos. Tanto que se você estiver aqui vendo o meu vídeo, é porque você leu, você costumava ler e quer voltar a ler, ou você tá nesse meio da leitura, né?
de alguma forma. O brasileiro lê, só que comparado com alguns outros países, ele lê um pouco menos, né? Ele lê menos, mas não somos um país que, tipo assim, extremamente não lê, entendeu? Cuidado com também essa coisa de generalização, entendeu? Lemos menos do que outros países, mas lemos. Então, como eu tava dizendo, eu não sou psicóloga, tá? A experiência que eu vou passar pra vocês agora é como uma pessoa leiga, lendo um livro. Como ele apresentou isso como uma tese, eu pelo menos penso assim: se você vai escrever uma tese, por exemplo, para o seu mestrado, para o seu doutorado, você vai se basear em fatos científicos, certo? Você vai estudar dados que você achar que tem. Tipo assim, a universidade tal pesquisou, fez uma pesquisa científica controlada, tudo anotado, tudo comprovado durante anos e anos e anos e anos e anos, e esse foi o resultado daquela pesquisa científica. Então, são resultados baseados em pesquisas formais. O que eu senti ao ler esse livro é que ele não tem essa base de dados científico. Toda vez que ele vai falar assim, que ele vai provar um ponto dele, ele fala assim: por que eu numa palestra fiz uma pergunta e, tipo, 90% das pessoas, mais ou menos 90% das pessoas levantaram a mão? Porque, na verdade, durante a palestra dele, eu duvido que ele conte com certeza, anote, tenha um registro da idade, enfim. Quando ele fala assim que ele baseou aquilo de uma pergunta rápida que ele fez no meio de uma palestra, isso pra mim, como leitora comum, fica parecendo que não tem base científica, sabe? Porque ele não cita, tipo assim, eu peguei nesse banco de dados, nessa pesquisa que foi feita durante esse ano, com 200 pessoas de idade tal, ele não cita isso. Ele só cita que, tipo assim, eu perguntei no meio da minha palestra e X pessoas, mais ou menos, ou todo mundo, levantou a mão. Quando ele fala todo mundo da palestra levantou a mão, todo mundo são quantas pessoas? Tinham, tipo assim, 10 pessoas nessa palestra ou tinham 1000 pessoas nessa palestra? Todo mundo das 10 pessoas levantaram a mão, todo mundo das 1000 pessoas levantaram a mão. Ou a maioria de 10 pessoas levantou a mão, a maioria de... Tipo assim, você entende? Não tem um embasamento científico, entendeu? E isso já começou a me dar um negocinho assim, sabe? Tipo, tá, ok, então é uma tese dele baseada na opinião dele. E aí eu fui na bibliografia. E aí, porque na bibliografia, tipo assim, quando você põe uma bibliografia, é de onde você tirou aquelas informações, certo? Então, tem 3 páginas aqui no final da bibliografia dele. E entre esses livros que ele tirou, tem livros dele. Então, tipo assim, ele buscou em livros dele mesmo confirmar a opinião dele mesmo, em alguns casos. Eu entendo que a bibliografia também era uma coisa até que eu tava conversando com meu marido. Às vezes a gente põe a bibliografia aqui pra dizer que, tipo assim, olha, se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu não vou explicar aqui nesse livro. Então você vai no livro tal, que tá mais explicado lá. Provavelmente ele colocou os livros dele aqui por causa disso, mas também pra embasar a opinião dele, ele também usou alguns livros dele e usou vários outros. Ele usou livro de Sartre, ele pegou esses filósofos antigos e citou aqui. Ele citou também alguns estudos mais recentes. Tipo assim, deixa eu pegar aqui, ó. Ele pegou Piaget, tipo, clássico da pedagogia. Ele citou alguns pensadores mais recentes. Paulo Freire, ele tem aqui na bibliografia. Mas assim, quando a gente tá na área de humanas, tá? E você pega um filósofo para você citar como base da sua opinião, tudo bem, você está embasando seu argumento, mas isso não quer dizer que foi comprovado cientificamente. Então a gente já sabe que aqui ele vai apresentar uma tese dele como um psicólogo graduado, com muita experiência e tudo mais. Só que o que acontece? Beleza, eu comecei a ler, e cadê a parte da síndrome do pensamento acelerado e falar da ansiedade? Cadê a parte? Aí eu fui lendo, e gente, ele só começa a falar da síndrome do pensamento acelerado na página 97, tá? Um livro de 150 páginas, a primeira página que ele fala sobre o título do livro é na página 97. Então, tipo assim, você lê 96 páginas sobre coisas que...
ele justifica, tá? Quando chega no capítulo da síndrome do pensamento acelerado, ele justifica que ele escreveu tudo aquilo ali pra te dar um embasamento sobre o que é o pensamento, como o pensamento se forma, como que a escola reage ali com a questão de ensinar a pensar, ensinar a duvidar, ensinar a debater. Essa parte da escola eu achei muito, muito interessante, na parte que ele fala da educação. Só que eu achei assim, tipo, perdeu um pouco o ponto do tema pra mim, entende? Tipo, eu não. Ele podia ter feito um capítulo introdutório, tipo assim, olha, o capítulo 1 vai te apresentar, o pensamento é isso, tá? Acontece isso, isso e isso. E agora nós vamos falar do assunto do livro. Mas é tipo assim, 96 páginas do livro são sobre outras coisas que vão te preparar para falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que um dos sintomas é a ansiedade. Então, essa ansiedade gigantesca aqui nessa capa ficou perdido para mim. Porque assim, tá, então ele não vai falar só sobre ansiedade, ele vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado e um dos sintomas é a ansiedade. Ok, então tá. Vou falar sobre as partes que eu mais gostei do livro agora. Eu gostei da parte que, no começo, antes dele começar a explicar o que é síndrome do pensamento acelerado, que ele fala da educação e de como as escolas preparam as pessoas até o ensino médio, até na faculdade mesmo, para saber muita coisa sobre como o mundo funciona, mas não para saber como a sua mente funciona. E isso é verdade. Eu até postei várias passagens sobre esse tema que ele escreve aqui no meu Instagram. Então, se você quiser ler trechos no qual ele fala sobre a educação e como a educação não ensina as crianças ou as pessoas a serem adultos pensantes, ou não ensina as pessoas como surge um pensamento, não ensina as pessoas a como debater, a como cuidar da própria mente. E isso eu achei muito interessante, eu concordo com muita coisa que ele falou. Então eu botei trechos lá no meu Instagram, você pode ir lá e conferir esses trechos, tá? Outra parte que eu gostei também, quando ele chega lá no fim do livro a explicar a síndrome do pensamento acelerado, realmente ele cita que assim, o excesso de uso de celular, o excesso de uso do computador, o excesso de informação que a gente recebe hoje em dia é muito grande. Então ele cita umas cinco coisas que tá incluso do nosso dia a dia que podem causar essa síndrome do pensamento acelerado. Ou essas cinco coisas em conjunto causam a síndrome do pensamento acelerado. Que uma das coisas que essa síndrome do pensamento acelerado causa é a ansiedade, o estresse, depressão e várias outras distúrbios psicológicos, sabe? E realmente, na minha opinião de leiga, faz sentido, tá? Faz sentido pra mim que o excesso de informação seja prejudicial, até porque a gente não está acostumado, a gente ainda está naquele processo de transição entre a informação demorar ou séculos, ou anos, ou décadas para ser uma informação de global, né? Para uma era que a informação é diária e todo mundo sabe de tudo o tempo todo, que é a era da internet. Então, realmente, eu acredito que biologicamente nós não evoluímos ainda o suficiente para que o cérebro consiga lidar com esse tanto de informação e esse tanto de tarefas que a gente tem que fazer todos os dias de uma maneira saudável. Eu concordo com ele nesse ponto e realmente acredito que exista sim uma síndrome ou alguma coisa que aconteça de uma forma geral devido a essa exposição gigantesca à informação, esse uso excessivo do celular e tudo isso. Realmente, acho que hoje em dia está se tornando um conhecimento comum que o excesso dessas coisas fazem mal, entendeu? E é isso que ele vem tratar aqui, é meio que isso, resumidamente, isso é a síndrome do pensamento acelerado. Você pensa o tempo todo e você não consegue controlar o seu pensamento porque você está sendo... você está sofrendo a ação do meio o tempo todo, né? Você está recebendo informação o tempo todo, você está assistindo coisas o tempo todo, e isso não acontecia no passado. Ok.
Só que antes ele fala de muita coisa, muita coisa. E no começo do livro eu já fui ficando com a pulguinha atrás da orelha, devido a algumas informações que eu achei que ele deu uma hipervalorizada em números, sabe? Tem uma página aqui que eu até botei assim, checar. Aqui, ó, na página dessa edição aqui, tá na página 33. Ele coloca assim, ó. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan aponta que, ao longo da vida, uma em cada duas pessoas, tá escrito aqui, ó, deve desenvolver o transtorno psiquiátrico, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. Aí eu falei sim, aí eu parei pra pensar, marquei, escrevi assim, ó, sério? Pesquisar. Aí, porque ele citou uma universidade. Então, para quem não está acostumado com essa coisa de embasar no científico, a pessoa fala assim, ele citou a universidade, não é verdade. Só que eu falei assim, gente, na minha opinião, lendo o livro, eu pensei assim, cara, metade da população mundial, uma em cada duas, quer dizer que metade das pessoas tem depressão, vai desenvolver, ou tiveram, ou tem, ou vão ter depressão. Eu falei assim, esse número tá meio esquisito. Aí eu peguei o meu celular e fui no Google e entrei no site dessa faculdade de pesquisa social de Michigan, tá? Na faculdade que ele citou, eu fui no site em inglês, tá? Eu sou professora de inglês, então eu tenho essa facilidade de pesquisar coisas em inglês. E na verdade, os dados da pesquisa dessa universidade de Michigan comprovam que, na verdade, uma em cada 5 pessoas vão desenvolver algum distúrbio como depressão, né? Desenvolvem ou desenvolverão a depressão ao longo da vida. Então não é metade da população mundial, é 1/5 da população mundial. Então não é 3 bilhões de pessoas. 1/5 da população mundial é mais ou menos 1,5 bilhões. Tá, 1,5 bilhões de pessoas é muita gente que desenvolve a depressão. Eu concordo que 1,5 bilhões de pessoas é um número gigantesco e com certeza um dos fatores é esse acesso, essa entrada de informação o tempo todo. Porém, ele meio que dobrou, né, o número, assim, ele meio que chutou, assim, tipo, vamos lá, né? Vamos, tipo assim, hipervalorizar o número para dar aquele impacto. Então, não é metade da população mundial, até porque somos 7,7, 7,5 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? Então, entra no Google lá para você ver o número atualizado de hoje, porque morrem e nascem muitas pessoas no mundo todos os dias. Então, todo dia dá uma atualizada lá, mas é mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e cerca de 1,5 bilhões de pessoas vão ter depressão durante a vida, né? 1/5 da população. Então, nisso, eu acho que estragou um pouco a experiência de leitura pra mim, que não sou psicóloga, que não sou, sabe? Eu acho que, tipo assim, eu acho que ele deu uma hipervalorizada naquele número, daí eu pesquisei e vi que não era aquilo mesmo, daí eu já continuei o livro com aquela pulguinha atrás da orelha, e daí todas as vezes que ele ia embasar uma opinião dele, eu já ficava com o pé atrás e anotava, vou pesquisar. Então, tudo que eu anotei aqui, tirando a parte que ele fala do sistema educacional que está realmente defasado na questão psicológica, eu marquei para poder pesquisar depois e ver se realmente estava, assim, condizendo, sabe, com a realidade. Porque, na verdade, no livro todo, eu até marquei aqui, olha, 4 partes importantes. A única parte que ele realmente cita uma fonte de pesquisa, assim, universidade, que fez uma pesquisa científica, foi essa. O resto é tudo assim, tipo, eu tava no meio de uma palestra, e daí eu fiz uma pergunta, e daí, tipo, X pessoas, tipo assim, todo mundo levantou a mão. Aí eu, tipo, foi uma pesquisa controlada? Não foi? Eu fiquei meio assim, sabe? Mas assim, depois, lá pro capítulo 10, né, na página 97, que ele começa a falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, eu achei muito bom a tese, muito boa a tese dele, sabe? Eu acho que o livro se perdeu um pouquinho no fato dele demorar muito para chegar no objetivo do livro, né, da tese, e também por ele se contradizer em alguns parágrafos, entendeu? Tentando justificar a sua opinião.
Mas depois que ele chega lá, ele explica o que é a síndrome do pensamento acelerado, ele fala sobre o assassinato da infância, né, de como é difícil educar, ele fala dos níveis da síndrome do pensamento acelerado, né, desde a mais leve até a mais grave, as consequências da síndrome do pensamento acelerado, o envelhecimento precoce da emoção, que eu achei muito legal. Tem muita gente que assim, tem 20 anos, mas, tipo, parece que tem 80, e tem muita gente que já tem uma idade biológica mais avançada, mas que é jovem, mentalmente falando. Ele fala da desproteção emocional, que muita gente protege, né, o corpo físico, protege as finanças, mas não trabalha a proteção emocional. Ele fala de alguns transtornos psiquiátricos, ele fala de outras consequências da síndrome da pensamento acelerado, como comprometimento da criatividade, comprometimento do desenvolvimento, do desempenho intelectual global, deteriorização das relações sociais, a pessoa tem dificuldade de ter relacionamentos, dificuldade de trabalhar em equipe. E aí, o que eu achei mais legal do livro, que eu mais aproveitei do livro, foi a parte 14 e a 15, que é como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. É o que fazer? Porque não adianta a gente escrever um livro de 150 páginas falando de um assunto que, segundo ele, é o mal do século, que outra coisa também que eu fiquei meio assim, é que o tempo todo ele fala que esse é o mal do século, esse é o mal do século, esse é o mal do século. Como se ele quisesse programar a gente para acreditar que aquilo realmente é o mal do século. E, enfim, né, ele vai repetindo aquilo para meio que para fazer você acreditar que aquilo é o mal do século pela repetição. Então, ele fala no capítulo 14 e no 15, ele fala como que você vai lidar com aquilo. E aí ele fala que é capacitar o seu eu, né, que seria o seu subconsciente, para ser autor da sua própria história, ser livre para pensar e não escravos dos pensamentos, gerenciar o sofrimento antecipado, muita gente sofre por antecipação, fazer higiene mental, que seria, no caso, meditar, ou ele não fala exatamente disso aqui, mas é você todo dia tirar um tempo para cuidar da sua higiene mental, né? Para você cuidar da sua mente. Reciclar as falsas crenças, não ser uma máquina de trabalhar, não ser uma máquina de informações, não ser traidor da sua qualidade de vida. E essas são as dicas que ele dá para você cuidar e resolver, para você trabalhar o problema da síndrome do pensamento acelerado, que no caso você desacelerar, você cuidar da sua mente e tomar algumas ações para que o seu pensamento fique mais controlado e você evite ter ansiedade, depressão, que você consiga se manter mentalmente saudável. Então, a partir da página 97 até o final é bem interessante, mas antes da página 97, para mim não foi uma leitura muito interessante, não foi muito agradável. Então, assim, não é um livro que eu indico, principalmente se você estiver procurando um livro de autoajuda sobre ansiedade. Esse aqui não é o seu livro, tá? Não é um livro de autoajuda sobre ansiedade, é um livro que fala sobre a tese do Augusto Cury sobre um possível mal que acomete muitas pessoas no mundo, que ele denominou de síndrome do pensamento acelerado, tá? Então, essa foi a minha opinião sobre a leitura. Eu gostei da 97 para o final. Então, foi isso que eu gostei do livro, tá bom? E eu também gostei que foi um livro curtinho, que eu consegui ler em 2 dias, e eu tenho aquele gostinho de, ai meu Deus, conquistei, terminei um livro que eu realmente estava precisando, porque os livros que eu tenho lido ultimamente são muito grossos e mais densos, então assim, eu demoro mais para terminar de ler, e aí eu fico com menos aquela sensação de dever cumprido, sabe? Então eu precisava pausar as leituras mais difíceis para ler para ler alguma coisa mais fácil, assim que eu terminasse logo. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que vocês estejam bem, que vocês não estejam ansiosos, que vocês não estejam precisando de ler livros sobre ansiedade. Espero que vocês consigam tirar um tempo para vocês mesmos, cuidar da sua saúde mental, tá? Que isso é muito importante. Trabalhar é importante, mas cuidar da sua saúde física e mental é muito mais. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, curte aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Tchau!